diagnósticos de mancha café com leite. E no meu caso, a doença ela veio se agravar na fase da adolescência, com 14, 15 anos, que começou a se manifestar assim, os tumores. Antes eu tinha as manchas café com leite e uma pequena elevação em cima da pele. Uma pele mais levantada, sabe? E daí, na fase da adolescência, começou a desenvolver. E, digamos, há 30 anos atrás, o que é neurofibromatose? Se eu perguntar o que é neurofibromatose, eu ia nos médicos, eles diziam que é uma doença que não tinha cura e não tinha o que fazer. E até hoje em dia é muito difícil pessoas com neurofibromatose ter um tratamento, um acompanhamento médico, porque muitos médicos não se aprofundam, né, nessa especialidade. Então, aí eu comecei a procurar vários médicos para poder fazer cirurgia. E na época, assim, da minha adolescência, muitos médicos não aceitavam fazer cirurgia, porque é um diagnóstico muito complicado, porque os tumores de neurofibromatose, eles são muito enraizados e eles são muito vascularizados. Então, por exemplo, um corte que o médico faça para fazer uma cirurgia, ele perde muito sangue. Então, acontece que é uma cirurgia de risco. E toda cirurgia que, por exemplo, no meu caso que eu fiz, eu precisei tomar de 2 a 3 bolsas de sangue para repor tudo aquilo que eu perdi. Então, no meu caso, quando os tumores começaram a se desenvolver bastante, não era possível fazer uma cirurgia total e retirar tudo. E a cirurgia de neurofibromatose é assim, eu tiro um pedaço em uma cirurgia, no ano que vem ela vai estar maior. Ela não é uma cirurgia que você vai fazer, retirar aquele tumor e ele não vai crescer mais. Ele torna a crescer de novo. Pode ser no mesmo lugar ou em outra parte do corpo. Olha só, tem muita gente entrando aqui e compartilhando, né, juntamente com você, a mesma situação. Gente, Sim. olha só, para vocês que não acompanham, tá, o programa Na Lente na TV, tá, nós estamos para parte do Espírito Santo, parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Salvador. Se você não acompanha na sua cidade, o programa Na Lente não é transmitido na TV, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal no YouTube. Lá, todas as entrevistas que vão ao ar na TV, nós disponibilizamos na íntegra em nosso canal no YouTube. Basta se inscrever e lá acompanhar todas as entrevistas. Essa semana, Karina, nós colocamos a entrevista da atriz Sônia de Paula. Ela comemora 40 anos de trabalho, 40 anos de carreira, inúmeras novelas, principalmente na Rede Globo. Ela começa a contar um pouquinho dos bastidores dessas novelas, principalmente da novela Indomada, que ela viveu o famoso Cadeirudo, aquele personagem enigmático que todo mundo queria saber quem era o Cadeirudo. Então a Sônia de Paula revela para o público como foi interpretar o Cadeirudo. Então se inscreva lá no canal, que em breve a Karina Rondini também vai estar lá. Você já é inscrita, Karina? Ainda não. Passa depois no YouTube. Passo sim. É que eu foco mais no Instagram, porque no Instagram é a minha maior rede. Então, tem muitas perguntas no Sim. Instagram. E o meu Instagram também começou a ser um blog onde as pessoas elas conversam entre si, tiram dúvidas. Pessoas que não sabiam que tinham a doença passaram a saber que tinha, começou a fazer acompanhamento. Então, uma coisa que no começo eu comecei para mim, para pedir ajuda, buscar uma solução, se abrangeu para mais gente, né? Sim. Eu tenho recebido aqui várias mensagens, inclusive solicitação para participar do nosso vídeo. Se até o finalzinho da nossa entrevista a gente tiver aqui alguma solicitação, beleza, eu vou aceitar para você de casa também compartilhar juntamente aqui com o público do Nalente e a Karina também a sua história. Karina, você disse sobre a questão da cirurgia, falou da complexidade dessa cirurgia. Para você, enquanto portadora, você se sente um pouco eu vou dizer assim, um pouco assim, sem esperança, já que você faz a cirurgia, acaba voltando, retornando. É uma doença que tem cura? Vai ter fim a questão da cirurgia ou não? Olha, para mim te falar de verdade, esperança, eu nunca desisti de ter esperança. Porque, assim, se fosse até uns 2, 3 anos atrás, era uma coisa que me desanimava. Por quê? Eu ia para o hospital, fazia cirurgia no ano de 2015, por exemplo.
Aí passava 2, 3 anos, eu ia para minha próxima cirurgia. Então, era um intervalo que demorava muito, porque eu fazia pelo SUS. Tá certo que no SUS tem muita gente que está na fila, que também precisa fazer os seus procedimentos, né? Também eles têm a vez dele. Então, a gente tem que entender isso. Do mesmo jeito que eu quero fazer, 500 pessoas lá na minha frente ou atrás de mim também querem fazer. Então, existe esse tempo. Então, nesse tempo, enquanto eu fazia uma cirurgia em 2015, lá em 2017, quando eu ia fazer a próxima, eu tirei 1 quilo em 2015, que era o máximo, assim, que o médico fazia para mim. Lá em 2017, ele já estava com 3, 4 quilos a mais. Então, para mim, era como se não tivesse feito nada. Mas lá em 2015, me aliviava um pouco no peso e na dor. E daí eu sempre fazia cirurgia de 1 ano a cada 2, e sempre pelo SUS. Só que os recursos, assim, são muito poucos. E aí eu comecei a me injuriar daquilo, e daí no ano de 2018 eu decidi colocar na internet. Porque, assim, era uma coisa que já estava aqui, por aqui, e eu precisava de alguma ajuda, de algum outro tratamento. Porque os meus tratamentos eu só fazia na parte de dermatologia e de cirurgia plástica. E aí comecei a perguntar na internet se alguém tinha doença, porque eu achava que era só eu. Eu não sabia de outras pessoas que tinham. Nunca vi ninguém pessoalmente com uma doença igual a minha, do tamanho da minha, por exemplo. Eu sabia de casos que era mancha café com leite e tumorzinhos, neurofibromas. E daí meus médicos me falavam que nunca tinham visto caso igual o meu. Então eu fui para a internet, porque em algum lugar, com certeza, ia ter. E daí a gente vai, no primeiro lugar, a gente vai no Google. E daí a gente coloca neurofibromatose e começa a ver aqueles casos que assustadores, né? A gente impacta, né? De impacto. Mas mesmo assim eu decidi colocar. E quando a gente joga abre a nossa vida na internet, já começa aquele preconceito, aquele ataque. As pessoas falam que é mentira, que você está inventando aquilo, que você quer ter um benefício em cima da sua doença. Mas mesmo assim eu decidi continuar, porque eu não estava me importando com o que as pessoas iam pensar. Eu queria ficar bem e ter minha saúde boa, minha qualidade de vida é melhor. E daí eu fui procurando e foram vindo várias pessoas me falar onde que tinha médico. Fui para Minas Gerais, fui para São Paulo, fui para vários lugares. Só que em nenhum lugar que eu fui, eles falaram para mim, não, eu fui para ter uma resposta que eu poderia tirar tudo aquilo e ter minha vida normal e viver tranquilamente. Mas em todos os lugares que eu fui, a resposta era sempre a mesma e a que eu tinha aqui. E daí eu voltei de Minas Gerais, que foi o primeiro lugar que eu fui, que é um centro de referência lá em Minas, de neurofibromatose, e também sem muita esperança, voltei para cá. Daí eu voltei e me indicaram um médico, aqui de Curitiba mesmo, um geneticista. Eu nunca tinha passado por essa especialidade e nem tinha o porquê, porque eu já sabia que eu tinha neurofibromatose. Não precisava eu procurar um médico para falar que eu tinha. Daí eu fui, e daí me falaram o nome dele, procurei o nome dele na internet, né, no Facebook. Entrei em contato e ele falou, vem aqui no hospital que eu vou te atender. Isso foi em uma terça, na quarta eu já estava lá. Fui no postinho, peguei encaminhamento e eu já tinha prontuário nesse hospital, que é um hospital de referência aqui de Curitiba, de câncer, porque eu fiz uma biópsia há muitos anos atrás, que deu neurofibromatose. Então, meu prontuário já estava lá, então foi muito mais fácil. Daí ele me atendeu e me passou mais de uns 30, 40 exames. Eu peguei, fui nesse dia, ele fez uma árvore genealógica. Daí eu descobri nesse dia que a minha neurofibromatose era o primeiro caso na família. Porque, para mim, antes, as pessoas falavam, não, é de alguém que é da sua família, lá dos antepassados, do tataravô, avô, bisavô. Mas a gente vinha puxando e ninguém tinha doença. E a doença, ela não passa de vô para neto, ela passa de pai para filho, ou pai ou mãe. E aí descobrimos que o meu caso era o primeiro na família, era uma mutação nova. E daí ele pediu os exames, eu comecei a fazer, e nesse dia ele me disse bem assim, que estavam havendo muitos estudos nos Estados Unidos com medicamentos, que são as quimioterapias orais. E nesse dia que eu fui nessa consulta, ele já me deu 3 nomes de remédios, né? Que possivelmente eu poderia usar
mas só depois de eu ter feito todos os exames e feito um exame genético. Sim. Aí eu comecei a correr, isso já era em janeiro, fevereiro de 2019. Daí eu comecei a fazer, correr pra lá, pra fazer pra cá. Eu sei que eu consegui fazer tudo em um mês, assim, ó, porque eu tava querendo uma solução. Fiz exame de imagem, de sangue, eu fui no laboratório de sangue, daí eles coletaram tipo uns 30 potinhos mais ou menos desse tamanho, com sangue, e meu sangue é bem difícil de tirar, mas assim, mesmo assim eu fui. Daí eu levei os resultados para os exames, aí ele me pediu o exame genético, que o exame genético demora mais um pouco. Daí eu não consegui fazer esse exame genético, porque ele é muito caro e o plano de saúde não cobre. Aí ele pegou e me encaminhou para uma oncologista, que é fora do hospital. E o meu plano atende. Daí ele pegou e ele me encaminhou para essa oncologista, falou do remédio, falou que meus exames estavam tudo ok. E eu fui nessa oncologista, mas daí eu falei, mas eu não tenho câncer, como que eu vou numa oncologista? Ele falou, não, vai lá que ela vai te atender. E neurofibrose. Meu carregador. Agora. Gente, olha só, para vocês que não acompanham o programa Na Lente na TV, tá? Nós estamos pelas operadoras RCA e NET, parte do Espírito Santo, Quando São descarregou Paulo, rápido Rio meu de carregador, Janeiro, minha Rio bateria. Grande do Norte e Salvador. O programa Na Lente é uma revista eletrônica que trata tudo que é notícia no Brasil e no mundo. Diariamente estamos com lives aqui, principalmente com o quadro Por Onde Anda. No quadro Por Onde Anda, nós resgatamos a imagem do seu artista, contamos aqui a história, a carreira dessa celebridade e falamos na atualidade o que esse artista faz hoje. Tá? Amanhã eu converso com a Irã, ele que é um grande ator, já fez inúmeras novelas, agora em Malhação ele viveu o Walter, o dono daquele bar em Malhação, mas ele já dublou também diversos personagens, tanto no cinema quanto também nos desenhos animados. Recentemente, ele deu a vida ao Calçola lá do Shurek. Então, eu convido você a participar dessa entrevista amanhã com o ator Airan. A internet aqui da Karina caiu, tá? Acredito que o celular dela deve ter descarregado, mas vamos aguardar para a Karina retornar. Gente, olha só, eu peço para vocês compartilharem porque é uma forma também da gente ajudar a Karina, né, com relação às pessoas conhecerem a história dela, se sensibilizarem com a história dela e também ajudar no tratamento da Karina, tá bom? Depois que essa entrevista for ao ar na TV, nós vamos disponibilizá-la na íntegra lá no YouTube. Aí, se vocês puderem também mandar para amigos, familiares, vizinhos, para as pessoas conhecerem a história da Karina, e quem sabe, né, vir alguma ajuda. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Karina novamente aqui. Ei, Isabela, tudo bem, minha querida? Isabela Saioli, grande celebridade também, uma blogueira badalada, né, Isabela? Gente, vamos aguardar. Vamos aguardar a Karina retornar. Pronto, Karina já está com a gente aqui. Só ela aceitar. A internet da Karina está caindo. Renato, obrigado, tá, pela sua participação. Renato, Stephanie, obrigado por você também compartilhar a sua história de vida. Bom, eu tenho recebido alguns convites aqui, gente, de pessoas. Eu não sei se são pessoas que querem compartilhar também a sua história.
Caso a Karina não retorne, isso pode acontecer. Se você quiser me mandar um convite e participar dessa entrevista. Renato, eu não sei. Eu acho que só quem pode responder é a Karina sobre esse grupo de WhatsApp. Você quer entrar, Renato, para a gente bater um papo e a gente conhecer também um pouco da sua história? Ó, a Karina já voltou. Pronto, Caiu tudo. caiu. Karina, você estava contando, né, sobre a sua luta, como que você descobriu, da sua viagem, digamos também da sua frustração, né, com relação ao tumor. Para as pessoas entenderem melhor de casa, é o seguinte: o seu tumor é na região da cintura, Do quadril e da do coxa. quadril, Isso. tá? No quadril e na coxa. O seu tumor hoje, ele pesa em média quanto? Para as pessoas entenderem em casa. Ele pesa mais ou menos de uns 30 a 40 quilos. Nossa. Se concentra mais no lado esquerdo. Lá no meu Instagram eu posto várias fotos, eu sempre coloco a diferença das cirurgias e daí tá nesse peso. E eu vou fazer uma cirurgia agora no final do ano. Uhum. Nessa cirurgia você consegue, por exemplo, hoje o seu tumor está gerando em torno de 30 quilos. Você consegue eliminar quanto desse peso nessa cirurgia? Olha, final do ano eu vou fazer uma cirurgia. Eu tô fazendo uma campanha na internet. E eu tô conseguindo arrecadar o valor porque vai vir um médico que é especialista em neurofibromatose. Então, ele é de Chicago, dos Estados Unidos. E já tá tudo certo para ele vir para o Brasil no dia 16 de novembro, se nada der errado, né? Tomara que não. Sim. E ele opera grandes tumores de neurofibromatose. Eu vi vários vídeos dele, vi muitas cirurgias que ele fez, inclusive no YouTube. E tem cirurgias que ele tirou 30 quilos de tumor de uma vez só. Nossa, que maravilha. E assim, com 30 quilos de tumor hoje que você tem, vai ser uma pergunta praticamente assim, mas eu tenho que fazer, tá? Você consegue levar uma vida normal com esses 30 quilos de tumor na região do seu quadril? Olha, a gente se acostuma. Porque é uma coisa que está comigo, que eu carrego desde 16, 17 anos, que vem crescendo aos poucos. Então, é uma coisa que tem comigo e eu já acostumei. Mas agora, de 2, 3 anos para cá, eu tenho sentido mais dificuldades. Por quê? Que nem eu estava falando, eu fui na oncologista, ela me receitou a quimioterapia, que eu comecei a fazer, depois de muitos exames que ela pediu de novo, fora os exames que o médico pediu, ela também pediu vários exames. E eu fui encaminhada desse médico para oncologista só para pegar o medicamento. E ela já sabia disso. E ela falou para mim, eu sei que você veio aqui para buscar um medicamento. Falei, sim, eu vim. E ela falou, mas não é assim que funciona. Primeiro você tem que fazer todos os exames, ver como que você tá, para você iniciar. Porque esse medicamento ele é uma quimioterapia. E não é porque é uma quimioterapia em comprimido que vai ser, por exemplo, igual um remédio de dor de cabeça que eu tomo. É um remédio que vai me trazer sérios problemas como efeitos colaterais, e realmente trouxe. E eu precisava fazer aqueles exames. Daí eu fiz todos os exames cardiológicos, de imagem, exames de mama, de tireoide, de tudo. E daí, em agosto que ela foi me liberar o remédio, agosto de 2019. E eu queria o remédio lá em março de 2019. Então, teve todo um processo para esse remédio ser liberado. E causa dor esse tumor? Eu tenho muita dor nas costas. E devido ao tumor, eu tenho uma escoliose, que ela faz um S, assim, quando mostra nos exames de raio-x ou de uma tomografia, por exemplo. Mas você tem a dor nas costas devido ao peso, né, em que você sim. carrega. Sim. Mas o tumor mesmo em si, ele dói ou não? Ele dói e ele costa muito. E devido a essa quimioterapia que eu tô fazendo agora,
ele está fazendo muitas feridas, muitas escaras, igual daquelas pessoas que têm câncer mesmo, que faz umas feridas na pele, assim, tipo uns buracos, sabe? E daí, eu estava Uhum. comentando com a minha mãe ontem, faz mais de 300 dias que eu estou fazendo curativo. Todos os dias eu faço curativo de manhã e de noite, de manhã e de noite. Sangra, sai alguma secreção, Karina? Sai sangue. Uhum. Aham. Chega a dar mau cheiro, algum odor? Não, porque eu troco sempre o curativo. Então, não Sei. chega a ficar aquele curativo fedido, sabe? Aham. Você recebe alguma ajuda de custo? Existe, por exemplo, uma lei ou um benefício que te ampara nesse custeio? Não, Não. não, não, porque eu já tentei várias vezes, eu já tive 10 indeferimentos pelo INSS e eu só recebo o meu auxílio doença porque eu estava trabalhando até março de 2020. 2020. 2020? 2020. Porque eu estava trabalhando, daí eu tive que me encostar para poder me tratar. Porque pelo governo eu não recebi nenhum centavo. Hoje você conta com a ajuda de amigos, familiares, até mesmo de doação para você custear Isso, as suas aham. despesas. Em 2019, eu comecei uma campanha na internet para poder custear o meu tratamento, porque muitas indas e vindas de hospital, consultas, muitos curativos que eu tenho que comprar, porque não é fornecido pelo governo, remédios, meu plano de saúde, né? Que graças a Deus o plano de saúde ele cobre meu medicamento, porque cada medicamento que eu uso 30 cápsulas por mês é em torno de 20, 25 mil reais a caixa do remédio. E o plano de saúde fornece esse medicamento, uma caixa por mês. As cirurgias o plano cobre, mas tem coisas, por exemplo, que o plano não cobre. Ano passado eu fiz a minha cirurgia em outubro, eu precisei pagar instrumentador cirúrgico, precisa pagar aquelas botas que a gente usa para não dar trombose, bota pneumática, uma pinça cirúrgica também, que é especial para fazer essa cirurgia, que ela sela quando corta assim, para não sangrar muito, eu paguei 3 mil reais. Então, as campanhas têm me ajudado para fazer o tratamento mesmo. Então, gente, ó, para vocês que acompanham o programa da Lente, já estamos há 3 anos no ar. Desses 3 anos, nós estamos aqui contando diversas histórias. Diariamente, né, inclusive agora com a pandemia, nós estamos concentrando todas as nossas entrevistas aqui pelo Instagram. É uma forma, né, da gente dar continuidade ao nosso trabalho aqui pelo Instagram, mas você que já acompanha a nossa programação há 3 anos, juntamente com a Débora Brasil, lá no início, quando ela apresentava o programa na TV, sabe, né, da seriedade do nosso trabalho. Diariamente também estamos aqui com histórias como a da Karina, para contar também com a parceria de vocês que acompanham o programa da Lente. Então, se você se sensibilizou e se você quer ajudar a Karina no tratamento, gente, comece manda um direct para a Karina, né, lá no Instagram dela, que é o Instagram que está aqui, é esse mesmo perfil, ela administra a página, conversa com ela. Karina, como que as pessoas podem te ajudar? Até mesmo em forma de Pix, né? Hoje é uma modalidade tão fácil fazer essa transferência, uma ajuda de 5, 10, 20 reais, independente do valor. O valor pode ser pequeno para você, mas faz muita diferença para ela, que precisa dar continuidade ao tratamento. Ela tem falado aqui os custos em que ela custeia, né, mensalmente para dar continuidade a esse tratamento. Então, assim, se cada um ajudar com 5, 10 reais, nós vamos conseguir fazer a diferença na vida da Karina. Karina, pode ser Pix? Tem lá no meu Instagram um link da vaquinha que eu tô fazendo campanha agora. E daí eu tô com a vaquinha do Razões. E eles fizeram para mim uma campanha. Eu já bati a meta, mas, por exemplo, a meta vai ser para mim pagar a cirurgia, porque minha cirurgia vai ser em torno de 30 mil dólares. Certo. Então, assim, 30 mil dólares, tem pessoas que falam, é pouco. Não, se você transformar 30 mil dólares no câmbio comercial, o dólar está em torno de 5,50, se eu não me engano. Só que, assim, eu tenho um real aqui. Para mim mandar dólar para fora, eu vou pagar um imposto desse dinheiro, Sim. em torno de 3, 4 mil reais. Então, daí já vai mais esse valor.
Eu vou ter que É, pagar 2 pinças cirúrgicas também que o médico pediu para fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia maior, que é em torno de R$ 3.000 cada, que é tipo um eletrocautério, sabe? Aqueles que a gente faz cirurgia e sei. tal. Aham. Vou ter que pagar instrumentador cirúrgico, vou ter que pagar a bota pneumática, que é R$ 800. Então, os medicamentos depois, idas e vindas em consultas curativos. Então, é muito gasto. O Inho está pedindo o Pix, Karina. Você acha mais fácil ele entrar no seu perfil e participar lá da vaquinha? Ou você acha melhor eu fixar aqui o Pix Pode ser para as Pix também. pessoas? Tá, então vamos lá. Deixa eu só escrever aqui. Qual é o seu Pix? 0 Aham. 69 69. 307 Aham. 299 Aham. 73 Peraí, é 307 99 299. Aham. 73. Vou confirmar, tá? É 069 307 29973, Isso. Mas também tem tá? o link da vaquinha. Se eles preferirem por lá também, não tem Tudo problema. bem. Então, gente, tem duas opções. Ou vocês podem ajudar a Karina com o Pix, tá? O Pix está fixado aqui na nossa tela, ou também na vaquinha. Vocês podem ir lá no perfil, que é o perfil do Instagram aqui da Karina, e também ajudar na vaquinha. Como eu já disse, vou insistir, tá, gente? Em breve, essa entrevista vai ser disponibilizada na íntegra em nosso canal no YouTube. Provavelmente essa entrevista vai ao ar na TV na segunda ou na próxima quarta-feira, tá bom? Então, compartilha também, se inscreva lá no YouTube, vamos ajudar, vamos fazer uma corrente para tentar ajudar a Karina. Karina, mediante toda essa história em que você disse, você já sofreu algum preconceito assim, é, é, por conta, digamos, da ignorância das pessoas não conhecerem a sua doença, seja no transporte público, na escola, no shopping, algum ambiente assim aberto, as pessoas olharem para você e ficar assustado? Na escola, eu sofria um pouco mais. Mas eu sempre comecei a trabalhar desde muito nova. Com 16 anos, eu já comecei a trabalhar naqueles programas Menor Aprendiz. Só que quando eu era mais nova, o tumor ele não era tão grande. Então, Uhum. era uma diferença bem pouca, que as pessoas não olhavam muito. E eu sempre fui muito de sair, de estar no meio de muita gente. Então, ninguém me perguntava. Eles olhavam, tudo bem, é alguma diferença e tudo bem. Só que tinha vez, por exemplo, que eu ia em hospitais e eu tá do lado da minha mãe, eles me vê ali e eles iam perguntar para ela o que que ela tinha. Tipo, eu tô ali do lado dela, então eu não existo, eu sou invisível. Não sei se é Uhum. normal das pessoas perguntar para alguém que tá do lado e a pessoa responder, ou porque elas têm medo ou vergonha de perguntar para quem tá com um problema. Não sei se acontece com alguém assim também. Mas é como se eu não Uhum. existisse ali naquele momento, né? E daí eu sempre fui muito de sair, de trabalhar, então as pessoas elas olham, ficam olhando tipo o que ela tem, mas não perguntam. Mas assim, que eu me lembro, não sofri tanto. Era mais na escola, assim, uma coisa ou outra. Mas eu nunca dei Transporte espaço. público. Transporte público, por exemplo, dentro de um ônibus, as pessoas ficavam receosas de sentarem perto de você, ao seu lado. Você pegar um Uber, por exemplo, o motorista recusar a viagem ao te ver. Já aconteceu isso com você? Não, não. No ônibus Graças de a sentar Deus, né? perto, não, porque ônibus você sabe, né? O pessoal não pode ver um banco vazio que quer sentar. Mas eu sempre sentei um pouquinho. É verdade. Se deixar, senta em cima de você. É, Mas eu, é eu sempre verdade. procurei sentar muito, sempre sozinha, né? Pra evitar as Aham. pessoas baterem ou, sei lá, machucar ou fazer alguma coisa. Mas que eu me lembre, não. Tem pessoas que levantam e dão lugar e tem pessoas que não. Mas eu também nunca gostei de ser a coitadinha, de eu tô em pé, eu preciso de um lugar. Eu não, eu ficava em pé, não tem lugar, eu fico em pé, não tem problema. Mas que eu me lembre, não. Uber também não, eles sempre atendem muito Aham. bem. E eu não sei porque se eu moro em uma cidade que as pessoas não gostam muito, porque o povo é muito fechado, uns não conversam com os outros. Então eles não ligam.
É como se você fosse Aham. uma outra pessoa que eles não conhecessem, nem quisessem saber quem é. Olha só, Karina, o Nunes Geraldo, ele fala que ele é inscrito no nosso canal no YouTube e ele te pergunta o seguinte: você tem namorado ou é casada? Não, Não, vamos lá então. A Rose pergunta o seguinte: com relação aos tumores, você disse que você já tirou até 3 quilos, né? sim, Eu acho que é isso. Essa pergunta eu já fiz com relação a quantos quilos você pretende tirar. tudo. De acordo com o novo médico que você vai, a probabilidade, a possibilidade dele retirar o tumor na sua proporção total, a chance é muito grande, que é a sua expectativa, né? Sim, mas não é certeza, porque depende da Sim, cirurgia, depende da isso. complicação. Para vocês terem ideia, eu não consigo fazer uma ressonância magnética porque eu não passo no tubo. Na verdade, eu passo, mas a máquina não deu o exame da ressonância. Porque eu perguntei pro radiologista, lá pro médico que faz o exame, ele disse que o exame ele fica muito confuso. Ele só consegue ver muita água e muito sangue. E ele não consegue ver ossos, não consegue ver outras coisas assim. Porque o tumor, ele é muito... Temos mais um delay aqui na internet com a Karina. Vamos tentar restabelecer. Pronto! Para onde? Você falou sobre a questão da ressonância magnética, do exame que você faz. O profissional não consegue ver muita coisa, apenas uma quantidade grande de água, E né? Uma sangue. quantidade grande de sangue. Porque ele se refere a tumores de partes moles. Então, ele não consegue ver parte óssea e nenhuma tomografia não consegue ver, porque ele fica Uhum. muito confuso no exame, por ser um tumor muito grande. E o médico, ele me sugeriu para fazer essa ressonância num hospital veterinário. E aí, quando eu coloquei, comecei a perguntar para as pessoas, tipo, elas ficaram, tá, e daí? Hospital veterinário de cavalo? Eu falei, sim, de cavalo. Já vi pessoas que fez, né? O médico já indicou pessoas também que fez, que são pessoas muito obesas, que não conseguem fazer em máquinas normais, né? E eles indicam. Só que daí eu liguei em vários, aí não teria um médico, um radiologista de hospital de humanos, né, para fazer o exame, porque tem que ser de hospital de humanos e não de hospital para animais. Mas a máquina ela Uhum. faz. Vou aproveitar o gancho aqui da Carol Pinheiro. Ela pergunta assim: por que você não tirou quando começou a nascer? Na verdade, acho que você já falou por conta da questão financeira também, né? Não, na É uma. verdade é Não, porque os médicos, por exemplo, se eu perguntar para você hoje o que é neurofibromatose, você já viu alguém com neurofibromatose? é uma doença rara, né? Sim, isso é o que todo mundo sabe. Só que por trás disso, ninguém sabe que um médico que se forma em medicina, ele não vai se especializar em neurofibromatose para tirar tumores de neurofibromatose. Ele faz a faculdade, ele se forma em medicina, se especializa em cirurgia plástica, e não é todo dia que tem uma pessoa com neurofibromatose para ele operar. Então, ele te ajuda no que ele pode. Eu comecei a fazer cirurgia com 14 anos de idade, por exemplo. Eu não tirei antes dos 14 porque não tinha o que tirar. Eu só tinha as manchas, não tinha tumor. E eles iam tirar mancha por quê? Se não tinha. Aí, quando o tumor começou a desenvolver, eu já comecei. E antes de fazer todas as cirurgias de neurofibromatose, eu operei um cisto no útero de 8 quilos, que não tinha relação com a neurofibromatose. E geralmente eu nem comento isso porque, para mim, foi um tumor benigno, tudo bem, e agora eu foco só na neurofibromatose. Então, eu comecei a fazer cirurgia desde muito nova. Entendi. Eu acho que as pessoas realmente que acompanham com você são pessoas que também compartilham, né, da mesma história em que você. Igual a Carol também, ela falou que ela é portadora dessa doença. Uhum. Acredito, como você disse, é uma doença que ela se instala em algumas regiões do corpo. No seu caso, Karina, eu acho que você já falou também no início, só para a gente relembrar para as pessoas. A Andressa também tem compartilhado aqui que tem na região abdominal e nas costas. Os seus tumores,
Qual o nível, ô Karina? Nível um, 2 ou 3? O meu O é tipo? a neurofibromatose do tipo 1, que a neurofibromatose do tipo 1, ela se caracteriza por manchas café com leite e tumores plexiforme, que é o nome do meu, que são os tumores grandes, e tumores que são os neurofibromas, que são tumorezinhos, várias bolinhas uma do lado da outra. A tipo 2 são os tumores internos. Tem pessoas que têm a tipo 2, não tem mancha, não tem nada. Os tumores são internamente. Então, às vezes, é difícil você saber que a pessoa tem neurofibromatose. E a tipo 3 não tem mancha, não tem nada. Só que elas sofrem com muitas dores no corpo, assim, muitas dores. Eu tenho uma amiga aqui de Curitiba que ela tem também a tipo 3 e é muito dolorido para ela. Às vezes ela não consegue nem levantar da cama. A Vilma, ela te pergunta se tem mais casos dessa doença na sua família. Não, eu sou o primeiro caso. A mutação nova, que chama. Uma nova mutação. Qualquer pessoa pode nascer com neurofibromatose quando acontece o erro genético e se tornar Uhum. a ser o primeiro caso na família. E quando tem uma pessoa com neurofibromatose e ela quer ter um filho, o filho corre o risco de 50% de chances de nascer com a doença também. Karina, eu tenho recebido aqui algumas solicitações de participação, pessoas, eu acredito, querendo mostrar a sua realidade e contar um pouquinho da sua história de vida também. E vamos tentar atender aqui algumas solicitações. Olha só, gente, para vocês que não acompanham o programa Na Lente na TV na sua cidade, eu quero te convidar a se inscrever lá em nosso canal no YouTube, tá? Que é Programa Na Lente. Lá vocês podem compartilhar todas as entrevistas que foram ao ar na TV e também sugerir novas pautas. Amanhã, Karina, pessoal de casa, eu converso com o ator Airan, ele que fez várias novelas, tanto na Rede Globo, na extinta Manchete, a novela Chica da Silva, foi a primeira novela dele, e ele dubla no cinema o personagem Calçola, lá do Shurek. Então amanhã eu vou bater um papo com ele e vou conhecer um pouco da história do Airan Pinheiro. Bom, eu aceitei aqui a solicitação de uma espectadora. Acredito que a internet não está colaborando muito, né? Oi, Zora. Enquanto isso, Karina, olha só, deixa eu atender aqui mais um pedido aqui. Até quantos pode? 8 pessoas. Nossa, eu tô nova nesse mundo das lives, não sabia. 8 pessoas. Olha só, a Núbia pergunta o seguinte: eu também já fiz essa pergunta, né? Sobre transporte público, da sua dificuldade em você utilizar o transporte público. Você tem alguma restrição médica, Karina? Não, nenhuma. Você pode fazer de tudo. De tudo. Não tem, que eu me lembre, não. Aham. Eu como de tudo, tomo de tudo. Tem coisas assim que me dá um pouco de alergia, mas eu como um pouco, depois eu paro, fico um tempo sem. Mas que eu me lembro, não tem. Tenho alergia a alguns medicamentos que eu usava e eu usei depois e daí eu tive que parar. Entendi. E a quimioterapia, ela também me trouxe problemas do quê? Tireoide, que eu não tinha. Problema no coração. Meu coração teve um aumento muito grande, assim, também. Tô tendo muito cansaço. Então, assim, tá vindo agora, assim, de uns 2, 3 anos pra cá, esses remédios que são Aham. em fase de estudo, né? Aí as pessoas querem usar esses remédios. Só que assim, eu também tava nessa expectativa que todo mundo quer, quando lança alguma coisa, quer usar. Só que a minha médica, ela pegou, sentou comigo e conversou. É claro que é uma novidade Aham. que te promova um tratamento que vai te fazer melhor, você vai querer usar. Mas tem as consequências disso também. E esse Entendi. medicamento que eu tô usando, nossa, ele deixa a minha pele muito seca, cabelo muito seco. Tem os benefícios e também tem os seus malefícios junto com ele. Uhum. Entendi. Ó, infelizmente não foi possível a gente restabelecer a imagem, né, da Zora, que mandou aqui um convite para participar da nossa entrevista, mas se tiver outras pessoas também, porque às vezes eu não aceito na hora,
porque a Karina precisa de completar, né, finalizar a fala dela. Mas a internet da nossa amiga não colaborou, infelizmente vai ficar para a próxima. Karina, eu quero te agradecer, tá? Tá Quero bom. agradecer a sua participação aqui no programa Na Lente. Muito obrigado por você compartilhar a sua história de vida. Muito obrigado por você compartilhar realmente com o público de casa, tá? Porque é um momento mesmo que você tem uma autoestima muito boa, né? Muito trabalhada. E isso colabora também com outras pessoas. Porque às vezes, independente se tem a neurofibromatose, tem pessoas que podem ter qualquer outro tipo de doença, ou até mesmo uma deficiência, né? E acaba se escondendo dentro de casa. Você não, você usa a internet, você usa as redes sociais para ajudar outras pessoas também. Eu fiquei encantado com a sua história, eu tive acesso a você através de algumas redes sociais também, fiquei super encantado e me sensibilizei também com a sua história de vida. Então, para mim foi muito gratificante compartilhar com você desse momento e te conhecer um pouquinho mais. Obrigada. Então, gente, olha, se vocês... E quem quiser olhar como que é a neurofibromatose, saber como que é o tratamento, se alguém conhece alguém com neurofibromatose ou já viu e quiser ajuda, eu sempre coloco no meu Instagram ou respondo no direct também. Porque, assim, o tratamento eu sei que é muito difícil. Tem pessoas que não têm acesso ao tratamento. Ela tem que ir para as grandes capitais para poder ter um tratamento digno. E isso se torna muito difícil para pessoas que, por exemplo, moram em cidades que são mais afastadas das capitais. E o tratamento e acompanhamento é muito precário. Tem gente que não faz esse acompanhamento e aí ele pode trazer ao longo, assim, sérias complicações, porque as pessoas elas têm que fazer exames de coração pelo menos uma vez por ano, tem que fazer um exame de imagem para ver se tem algum tumor interno, se está comprimindo algum órgão. Então, tem que ter, pelo menos uma vez por ano, as pessoas têm que fazer. Não só quem tem doença rara ou uma deficiência, mas todo mundo, né? É verdade, check-up é sempre muito importante. Karina, um beijo em seu coração, que Deus te Obrigada. abençoe, tá? Se você precisar, estaremos sempre aqui à disposição Uhum. para a gente noticiar, para a gente recorrer a uma campanha. Sim. Amanhã, como eu disse, eu converso com o ator Airan Pinheiro, ele que vive agora o personagem Valdo em Malhação, e ele também ele faz o Calçola lá no... Ó, já tem gente falando que já mandou direct para você, Karina. Depois a Cíntia, depois dá uma olhadinha lá. Tá. Ele que interpreta o Calçola lá em Shurek. Então, gente, até amanhã às 20 horas com o ator Airan Pinheiro. Beijo, Karina. Oi. E daqui a pouquinho eu aguardo vocês lá no canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Digita Na Lente e me encontra lá. Beijos. Até o nosso próximo encontro. Até. E depois eu vou colocar o antes e depois da minha cirurgia, hein? Ó, sucesso. Não, depois da cirurgia você volta aqui. Claro. Para você contar como foi e mostrar o resultado da cirurgia. Sim. Aí eu vou marcar com uma celebridade que vai adorar te conhecer. Tá bom, então. Beijo.